Boa noite, pessoal. Tudo bom? Quase 7h10. Vamos começar nossa aula, então. Bom, hoje a gente vai começar os processos de conformação, né? Fizemos a introdução à disciplina, falamos sobre a classificação dos metais, né? Obtenção dos metais. E ontem a gente falou sobre a metalurgia do pó, né? Que é um processo mecânico extremamente abrangente quando a gente está falando de peças mecânicas, né? Vimos as vantagens, desvantagens, as inúmeras aplicações dos sistemas, dos elementos feitos com metalurgia do pó. E agora a gente vai entrar na metalurgia convencional, né? Que englobam, então, os processos de usinagem, que vocês veem todos em uma outra disciplina. E comigo vocês vão ver todos os processos de conformação, tá? São vários processos e a gente vai ver eles um processo por aula. Tá? Esse processo de laminação é um pouquinho mais extenso, então a gente vai ver ele na aula de hoje e na aula de amanhã, tá? Aí na segunda-feira a gente começa com outro processo. Nós vamos falar hoje de processos de laminação, então, tá? Deixa eu ampliar aqui. Vou diminuir a telinha de vocês aqui só para não ficar atrapalhando os slides. Qualquer coisa vocês vão me chamando, vão tirando suas dúvidas, tá? Bom, sobre os processos de laminação, então. Os processos de fabricação são processos, né, de fabricação direto através da compressão, que consiste na passagem de um corpo sólido, né, que é a nossa matéria-prima, entre dois ou mais, né, cilindros que giram com a mesma velocidade angular, tá? Porém com sentidos opostos, de modo que a sua espessura sofra redução, né? Quanto a largura e o comprimento aumentam, né? Temos aqui um exemplo mais simples de laminação, né, que é com dois rolos. Nós vamos ter uma geometria inicial e a ideia, então, é diminuir a espessura, né? Consequentemente, como a massa é a mesma, eu vou diminuir a espessura, né? O volume vai ser alterado, ele vai ter uma largura e um comprimento maior. Guilherme. Tá? Vocês não deem bola às minhas pequenas pausas aqui, é porque no início da aula o pessoal vai entrando, né? E eu preciso botar a presença deles aqui. Na laminação, o material, então, é submetido a tensões compressivas muito elevadas, certo? Principalmente quando a gente está falando de laminação a frio, resultantes da ação de prensagem dos rolos e das tensões cisaliantes superficiais, né, que atuam ali através de atrito na superfície do meu material, resultantes, né, do atrito entre os rolos e o material. Esse atrito, tá, é indispensável. Se eu não tenho esse atrito, eu não tenho um movimento ali adequado entre a minha matéria-prima e o meu rolo, tá? Então, o atrito, ele tem como ideia também puxar o material para dentro do cilindro, né? Se a minha matéria-prima e os meus rolos tiverem um acabamento, né, quase que polido, eu vou ter que fazer, então, muita força para conseguir empurrar o meu material para dentro do cilindro, né, que tem uma espessura menor que a minha matéria-prima. Então, o atrito entre esses dois é crucial. O processo de laminação é utilizado na fabricação de produtos planos, né, chapas, e produtos também não planos, como, por exemplo, varões, tubos, barras e também perfis estruturais. Temos aqui alguns exemplos, né, de perfis e temos também alguns exemplos de chapa. É o processo de conformação mais utilizado, certo? Cerca de 90% dos materiais passam
por algum processo de laminação até o produto final, né? Apresenta alta produtividade e um excelente controle dimensional. Em contrapartida, né, uma desvantagem, então, do processo de laminação apresenta um elevado custo de implementação, manutenção e energia, tá? Exigindo a sua aplicação em grandes produções. O equipamento ferramental é bem caro, né? Então, novamente, é um processo que eu preciso ter produção em massa, né? Para que ele seja retornável financeiramente, né? A manutenção dele também é complexa e ele exige muito energia. São grandes os esforços feitos, né, nesse tipo de equipamento. São equipamentos muito potentes, consequentemente, eles consomem muita energia. O equipamento que realiza a laminação é chamado de laminador, né? E é constituído basicamente por cilindros, mancais, a gaiola e o motor, tá? E esses são encontrados nas seguintes formas. Esses são os 4 principais, né, tipos de laminadores. Laminadores duo, trio, quadro e Senzimmer, tá? Que é um pouquinho diferente. Eles têm uma regulagem, então, das espessuras laterais da largura da minha peça como um todo. Os cilindros de laminação são a principal parte, né, do laminador, pois promovem diretamente a deformação da peça, atuando como ferramenta de fabricação, tá? Devem possuir uma boa resistência mecânica e uma excelente resistência ao desgaste. Como o atrito, né, é um fator importante no processo, ele faz, então, o puxamento da peça, em contrapartida, esse atrito gera desgaste, certo? Essa é uma desvantagem. Então, é necessário que a gente tenha materiais altamente resistentes ao desgaste. Os materiais mais utilizados na sua fabricação são ferro fundido, né? Aço vazado e aço forjado, tá? São aços, então, com altos valores de carbono, tá? E o ferro fundido é o ferro, né, que tem mais que 2,11% de carbono na sua composição. Na laminação a quente, são empregados cilindros rugosos, tá? No caso de reduções mais elevadas, o que são as reduções? Diferenças significativas entre a espessura inicial e a espessura final, né, da minha chapa. Quando eu quero, então, fazer uma redução significativa, eu utilizo laminadores a quente e rugosos, tá? Eles apresentam pequenos entalhes, no intuito de facilitar o arraste do material, esse repuxamento que o cilindro faz em cima, né, da matéria-prima. Como a minha laminação está sendo a quente, eu consigo, de outras formas, né, cuidar da qualidade superficial. Eu posso fazer tratamentos superiores, né? Quando eu estou falando da laminação a frio, faz-se necessário, então, cilindros mais retificados, porque eu já estou fazendo a laminação a frio, né? Eu não vou querer fazer um tratamento térmico depois ou outro tipo de acabamento superficial. Então, eu já tenho que, inicialmente, proporcionar uma qualidade superficial mínima, né? Opa, falhou aqui. Então, eles são retificados. Em contrapartida, eu não consigo fazer grandes reduções, né? São muito altos meus valores de esforços para que eu consiga reduzir a frio uma chapa espessa e uma chapa fininha. São constituídos por 3 partes os laminadores, tá? O corpo, ou mesa, o pescoço, que é quem suporta a carga e o peso do cilindro, propriamente dito, tá? E o trevo, que é o acoplamento do eixo do motor através de uma manga de engate, tá? Que é onde acontece ali o acoplamento do resto do processo.
Opa, peraí. Temos uma imagem, então, do meu laminador, né? A mesa, ali o meu corpo, o pescoço, né? Que é onde ficam ali os mancais e que sustentam o peso do laminador. E o trevo, né? Que é o elemento acoplador com o resto do componente. Os quadros são constituídos de aço ou ferro fundido, tá? Materiais extremamente duros, né? E com alta resistência ao desgaste. O quadro fechado é constituído por uma peça inteiriça, então, e os cilindros devem ser colocados ou retificados, né? Por um movimento paralelo ao seu eixo. No quadro aberto, a gente tem, então, a parte superior, ela é removível e denomina-se, então, chapéu. Nesse caso, os cilindros são retificados por um movimento vertical, né, após a remoção desse chapéu. É mais fácil, né, fazer então a manutenção, só que inicialmente o investimento é um pouquinho maior, né, e eles não aguentam também cilindros com pesos muito elevados, né, então é uma contrapartida. O quadro fechado é mais resistente que o aberto, né, mas apresenta maiores problemas na manutenção, é mais difícil o acesso, né, mas se eu tenho cargas baixas, eu posso utilizar o aberto. Se eu tenho cargas muito pesadas, naqueles cilindros em que eu quero fazer grandes reduções, né, eu me obrigo a usar o fechado, em que a manutenção é dificultada. Tem um exemplo, então, de um quadro fechado e um quadro aberto, que é a parte que eu vou conseguir, então, retirar os meus laminadores. O laminador duo, tá? É aquele constituído por 2 cilindros do mesmo diâmetro, tá? Dispostos horizontalmente e instalados verticalmente, ou seja, um sobre o outro, tá? Eles estão paralelos, com rotações em sentidos opostos, tá? O sentido da rotação é oposto, cada um gira em um sentido, mas a velocidade em que eles giram, tá? Que é o que a gente chama de velocidade angular, é necessário que seja a mesma, tá, gente? Senão eu acabo gerando um cisalhamento no meu material, tá? Eu tenho um material com uma certa espessura passando ali no meio. Se o meu cilindro superior tá uma velocidade maior ou menor que o meu cilindro inferior, tá? Eu vou gerar o quê? Um cisalhamento bem no meio, né, da minha chapa. Eu posso promover, então, trincas que se propagam, né, e vão gerar grandes defeitos no meu material. Esses laminadores, quando reversíveis, né, possibilitam a laminação em 2 sentidos, agregando um aumento na produtividade significativamente. Deixa eu aceitar o colega aqui. Alexandre. São utilizados nas etapas iniciais de laminação, né, com a laminação de lingotes. Por vezes, realiza-se uma rotação de 90 graus na peça para assegurar uma maior uniformidade, né, na deformação. No laminador duo, então, apenas o cilindro superior é regulável, tá? O de baixo ele é estático. Eu vou mudando, então, é o cilindro superior. Por isso que eu inverto, então, o sentido da minha chapa, tá? Quando eu vou passar a segunda vez, para eu ter uma uniformidade na deformação, eu não estar deformando mais a parte superior da chapa do que a inferior, tá? Isso pode se dar por diferenças nas velocidades, ainda que mínimas, né? Eu estou fazendo um deslocamento diferente em cima e embaixo. Então, por isso que normalmente se gira ali as chapas, tá? Quando eu tenho reversível, ele muda de sentido. Eu não me obrigo, então, a movimentar a peça que depois de passar a primeira vez, ele entra aqui pela frente, né? Sai, vai sair aqui por trás. Entra pela esquerda e sai pela direita. Dependendo do tamanho da chapa, pode ser trabalhoso eu tirar essa chapa aqui de trás, fazer toda a volta no equipamento, tá? Para passar novamente e diminuir mais ainda a espessura, né? É mais fácil, então, eu promover só o giro dessa chapa para promover uma conformação uniforme, né? E eu troco, então, o sentido do cilindro. Agora ele está na direita,
troca o sentido do cilindro e ele volta no sentido direita-esquerda. Claro que as cargas, tá? A gente vai ver sobre as cargas, tem que ser alteradas. Se eu passar a primeira vez a minha matéria-prima com uma carga, a segunda vez eu passar com a mesma carga, ela não vai ter nenhuma diferença de espessura. Eu tenho que sempre aumentar a carga, tá? E quando eu digo aumentar a carga, consequentemente, essa distância aqui entre os cilindros tem que ser menor, tá? Assim eu vou promover, então, uma diminuição sempre da minha espessura de chapa. O laminador trio, então, formado por um conjunto de 3 cilindros, tá? Onde os cilindros superiores e inferiores recebem a energia oriunda do motor, enquanto o cilindro central ele gira devido ao atrito, tá? Possibilitam a laminação de ambos os sentidos também, porém os cilindros não mudam o sentido da rotação, tá? Para avançar, então, a peça passa pelos cilindros inferiores e central. Depois ele retorna pelos cilindros superiores e central. Vou botar uma figura aqui para facilitar para você. A passagem do material, né, de um conjunto de cilindros para o outro é realizada através de uma mesa, né, elevadora ou basculantes. Sua fabricação é menos dispendiosa que os anteriores e apresentam maior produtividade. Então, eu tenho meu laminador a trio, né? Eu não preciso mais ter aquele trabalho, então, de girar a minha peça, né? Inverter a minha peça, porque ela começa aqui por baixo, ó, ela começa por baixo. Por que ela começa por baixo e não por cima, tá? Porque as maiores cargas estão embaixo. E é o primeiro movimento que eu preciso de mais força, que eu faço a maior redução, tá? Então, eu tenho as maiores cargas embaixo, principalmente, né, pela gravidade, o peso dos meus cilindros aqui. Então, ele entra pela esquerda, né, sai pela direita e ele tem algum componente aqui, ó, do meu lado direito, que vai fazer com que ele passe de forma contínua nos 2 cilindros superiores, que tem uma carga um pouquinho menor, né? Mas a espessura aqui entre os 2 cilindros é menor. Eu faço uma outra redução. A minha chapa, então, ela vem nesse sentido. Quando ela passa pelos rolos de cima, ela inverteu o sentido dela. Por isso que não se faz necessário, então, eu manualmente ou através de um equipamento, né, inverter, porque ela passa em um sentido, quando ela sobe, ela inverte sozinha aqui, e aí eu não tenho problema de uniformidade de deformações. O meu laminador quadro são formados por cilindros de pequenos diâmetros, os quais realizam a laminação, e outros 2, né, cilindros de maior diâmetro, que impedem a flexão dos cilindros de menor diâmetro. Utilizado na laminação de chapas finas a frio, tá? Onde tolerâncias dimensionais mais apertadas e uma seção mais uniforme são exigidas, tá? Podem ser reversíveis ou não. Lembrando que reversíveis é aqueles, então, que mudam de sentido, tá? Pessoal, quando a gente fala de conformação e de usinagem, tá? Alguns aspectos são sempre em comum, como, por exemplo, a gente pode ter a quente e a frio. Quase todos os processos têm essas 2 opções, tá? Em geral, sempre que eu tenho um processo a frio, né, eu tenho uma melhor tolerância dimensional, tá? Eu consigo controlar melhor as minhas medidas, tá? E uma melhor qualidade superficial também, tá? Isso é incomum entre os processos. Em contrapartida, qual é uma desvantagem dos processos a frio? Palpites? Eu mando muita energia. Tu gasta muita energia, tem que ter equipamentos muito potentes, tá? Ou no caso de usinagem,
eu tenho que ter ferramentas, né, com elevada resistência. Às vezes eu não consigo uma ferramenta, uma resistência tão alta, tá? Já nos processos a quente, né, eu consigo ter uma redução na minha potência, porque eu acabo, então, diminuindo a resistência mecânica da peça que eu estou ou conformando ou usinando. Só que, em contrapartida, né, eu perco uma qualidade dimensional e superficial, tá? Isso é interessante a gente saber, porque é incomum em todos os processos. Claro que alguns processos eu tenho uma qualidade dimensional mais do que outro. A gente está falando de conformação. Alguns processos apresentam uma qualidade superficial melhores que o outro, pelo processo em si. Só que quando a gente compara aspectos a quente e a frio, ele é unânime, né, entre todos os processos. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um laminador quadro, tá? Eu vou ter os cilindros de encostos, que são aqueles maiores, que fazem os maiores esforços, né? Eles passam, então, pelos cilindros de trabalho, tá? Aqui, ó, o contato entre o cilindro de encosto e de trabalho tem muito atrito, né? E é pelo meio dos cilindros de trabalho, são os cilindros de trabalho, que eu vou ter contato, né, diretamente com a peça. Por que que eu não tenho um motor direto rodando esses cilindros aqui, né? Se eu não tivesse os cilindros de encosto, tivesse só os de trabalho, eles ficariam parecidos com um duo, tá? Só que existem... Opa, voltou. Tá? Existem considerações matemáticas que me mostram que eu gasto menos energia fazendo giro de cilindros grandes, tá? Eles, por si só, giram os cilindros de trabalho, tá? E esse de trabalho que entra em contato com a peça, tá? Eu ganho na força porque o cilindro de encosto, tá? Ele também atua com uma força-peso. Ele tem o peso dele também, tá? O tamanho do cilindro influencia não só no diâmetro da minha peça ali, mas no peso como um todo, né? Então, eu tenho mais força aqui, ó, exigida em cima da minha peça do que eu tivesse só o pequenininho. Eu teria que aplicar muito mais energia. Aqui, eu preciso aplicar uma energia um pouquinho menor porque eu ganho com a energia aqui da força-peso atuante. Essa é a ideia, então, dos cilindros de encosto, tá? Os laminadores Saint-Zimmer, tá? Usado na laminação de peças mais finas, que é a dos outros laminadores, né? Porém, com o mesmo princípio dos laminadores quadros, mas pelo reduzido diâmetro dos cilindros de trabalho, estes podem sofrer flexão vertical e horizontal, tá? Necessitando de apoio que eliminem tais deformações. Esse apoio, tá, é realizado por vários cilindros de encosto, que são aqueles que vão na lateral, impedindo a flexão dos cilindros em todas as direções. Tá? São utilizados na laminação de chapas muito finas. Existe uma tendência do abolamento quando eu estou falando de chapas muito finas. Apresentam excepcional rigidez e quase nenhuma ausência de flexão dos cilindros. Tá? É um processo todo controlado. Os cilindros de trabalho possuem um diâmetro bastante reduzido e geralmente são fabricados em carboneto de tungstênio, que proporciona, né, maior resistência mecânica e menor desgaste pelo atrito. Esse aqui é um exemplo. Ó. Eu tenho os laminadores, então, os rolos de encosto, né? E ele vai dispersando a força. A peça, então, vai passando só por esses cilindros aqui, ó, do meio, que são os cilindros de trabalho. Então, eu vou dispersando a minha energia, tá? Deixa eu aceitar o colega aqui. Vantagens desse processo, eu consigo ter chapas bem finas, tá? Não abaloadas, com uma superfície com qualidade, né? Desvantagem, ele é um equipamento mais robusto, ele tem vários rolos, então ele é mais caro que os outros, né? Então eu tenho que ter uma produção suficientemente grande para pagar esse investimento. Ele é mais complexo,
Além dos rolos, eu tenho os acoplamentos entre os rolos, né? Mas ele tem as suas vantagens quando a gente fala de espessuras finas de chapas. Laminadores de produtos não planos. Até então, a gente só estava falando de chapas planas, né? Produtos planos. Os não planos são um grupo, né, que enquadra os laminadores utilizados na fabricação de outros tipos de perfis, né? Como carris, perfis estruturais, varões, barras, calhas, vigas, tubos sem costura, entre outros exemplos. Nestes equipamentos, a laminação é efetuada de forma progressiva, tá? Eu não consigo botar muita força e fazer aquela laminação em um único passo, passando o material, né, por sucessivos conjuntos de cilindros durante o movimento longitudinal. Esses laminadores são geralmente, né, concebidos para fabricarem um único tipo de produto com um único tipo de material, tá? Eles são bem específicos, a aplicação, constituição ali de cada um deles. Uma vez que a deformação plástica se processa em função das características da geometria, né, e do tipo de material que eu estou utilizando. Como, por exemplo, os laminadores de trilho podem produzir, né, carris com mais de 100 metros de comprimento, mas eles conseguem produzir somente aquela geometria. Diferentes dos laminadores, né, planos, eu vou produzir sempre peças planas, mas com diferentes espessuras e diferentes materiais. O que vai influenciar na espessura, na diminuição da espessura do material é a carga. Materiais mais resistentes eu vou precisar de uma carga maior, enquanto os materiais menos resistentes eu posso utilizar uma carga menor. A maioria dos laminadores de barras é equipada com guias, tá? Para conduzir o tarugo para as ranhuras e repetidores para inverter a direção da barra e conduzi-la para o próximo passo, tá? Quando eu estou falando de componentes alongados, é bem comum eu ter, então, guias, tá? Para promover um movimento perfeito ali do meu elemento, né? Depois que passa pelo laminador, senão ele tem o risco de ou abaloar, dependendo do peso, né? Ou se ele tem que entrar em um novo processo, essa entrada tem que ser reta, perfeita. Os laminadores desse tipo podem ser normalmente ou duos ou trios. A instalação comum para a produção de barras consiste em uma cadeia de desbaste, né? Com uma cadeira formadora e uma cadeira de acabamento. Esses laminadores possuem 2 pares de cilindros, que são aqueles de trabalho, com eixos verticais e horizontais. Quando são usados para a laminação em vigas H de abas paralelas, os 4 cilindros têm seus eixos no mesmo plano vertical, tá? Agora na figura a gente vai ver esses planos. No caso de chapas grossas, porém, os cilindros verticais estão situados na frente e atrás dos horizontais, tá? Então, a constituição do meu cilindro ali vai depender da geometria que eu estou fazendo. Por exemplo, esse de cima aqui do lado esquerdo, ele está produzindo chapas, né, mais finas, mas com determinada largura. Eu não quero só pegar minha matéria-prima, né, afinar ela, fazer uma chapa mais fina. Eu tenho uma espessura limite. Se eu não faço o controle dessa espessura no processo, o que eu vou ter que fazer? Usinar, né? Ela está maior que a minha especificação, vou ter o trabalho de usinar posteriormente. Então, o que eu posso fazer? Né? Posso passar por rolos verticais. Primeiro horizontais, depois verticais. Tá? Quando eu quero outras geometrias, por exemplo, esse aqui é um perfil H, ó, utilizado em obra. Então, posso ter rolos aqui do lado, né, que proporciona, então, essa parte lateral, tanto de um lado quanto do outro, tá? E levando, então, até a geometria desejada. Não precisa ser necessariamente, né, diferente dos laminadores planos, em que eu consigo apenas chapas, eu consigo alguns perfis. Todos geometrias simples, claro.
Laminadores de produtos não planos, os modelos universais, tá? Usados na laminação a frio e na laminação a quente, de tubo sem costura, com o uso de mandril, tá? Então, eu tenho laminadores que têm uma inclinação, né? Uma relação entre o outro, utilizado em tubo sem costura, tá? E ele vai ter uma inclinação relativa entre outros. São laminadores que não são inteiros, né? Reparem aqui que o corpo dele é a forma cônica, justamente para ir moldando ali o meu tubo. Também de laminadores, né, do tipo universal, usados na laminação a frio e na laminação a quente, de perfis e de tubos com costura, a partir de tiras. Esse primeiro aqui é o processo mais comum, né? Eu vou ter uma chapa, inicialmente ela vai ter um corte, para deixar na espessura específica aqui, tá? Depois eu vou ter os meus laminadores, com ângulos cada vez menores e vão promovendo, então, ó, essa inclinação do meu tubo, fazendo com que eles sejam fechados, ó, eles vão mudando, ó. Percebam que os primeiros aqui, ó, começam basicamente verticais, e aí depois eles vão deitando, vai mudando a angulação dos meus laminadores e eles vão promovendo o fechamento aqui desse tubo. Laminação a quente, tá? Quando que eu utilizo? Quando o aço é lingotado, tá? Convencionalmente, a primeira operação de laminação envolvente intensa redução de dimensões do produto e ocorre a quente. Quando o objetivo de refinar a estrutura dendrítica, tá? Que é quando eu quero mudar também a microestrutura do meu material através da deformação, tá? Eu consigo promover, então, o caldeamento de bolhas e vazios. Eu acabo eliminando defeitos, cuidando da laminação ainda quente. Para a laminação primária, adota-se um laminador desbastador, tá? Que é aquele retificador, que é usualmente do tipo do reversível e cuja distância entre os rolos pode ser variada durante a operação. Na operação de desbaste, utiliza-se também laminadores universais, tá? Aquele para laminações não planas, o que permite um melhor controle dimensional. Só um minutinho, só. As placas são laminadas a quente até chapas grossas ou tiras. Na laminação de chapas grossas, utilizam-se laminadores duos, trios, quadros e quadros reversíveis, tá? Sendo este o último mais utilizado. Na laminação de tiras, bem como nas chapas de média ou de chapas finas laminadas a quente, comumente, né, utilizam-se laminadores duos ou quadros reversíveis numa linha contínua de laminação, tá? Produzindo sempre uma certa vazão. Na laminação contínua, existe uma sequência de gaiolas de laminação alinhadas entre si, num arranjo conhecido como trem contínuo de laminação, tá? Ali acontece a passagem de materiais entre o cilindro superior e o cilindro inferior. E o produto em processo permanece em várias de gaiolas de madeira simultaneamente realizadas, tá? Processos sucessivos. Tem um exemplo de um trem de laminação. No ligotamento contínuo, são produzidos placas e tarugos diretamente da máquina de lingotar, tá? Não existe a laminação primária, aquela desbastadora que a gente vê. Entretanto, a laminação também é feita a quente e conhecida como preparadora, né, a secundária, na qual se processa a redução das dimensões dos produtos, sem, contudo, né,
que este atinge a sua forma final. Um exemplo de encantamento contínuo. Sobre a laminação a frio, tá? Laminação secundária, ela é empregada na produção de folhas e tiras, adotando como matéria-prima chapas e barras laminadas a quente. Caracterizado por operações de acabamento, né? Eu tenho uma boa qualidade superficial. Este processo resulta em produtos com bons acabamentos e uma boa dimensional também, além de encruar o material, né? O que acaba conferindo ao material uma maior resistência mecânica. Trens laminadores quadros de alta velocidade, né, formado por 3 a 5 gaiolas, geralmente com tração para os ambos sentidos, são utilizados nesses processos a frio, podendo ser de forma contínua, resultando em um menor custo ao processo, né? São realizadas reduções de mais ou menos 50% e 30%, 50% e 90%, desculpa, da forma inicial ali, né? Mais uniforme possível quando em trens de laminação. Adota-se uma redução de redução para o último passe, tá? Conferindo um melhor acabamento superficial. Tem uma figura de uma laminação a frio e uma laminação a quente, né? Então, a minha chapa passa por um aquecimento, esse aquecimento é controlado. A velocidade em que a minha matéria-prima influencia diretamente na temperatura em que chega no meu material, tá? E eu tenho que estar bastante atento também à espessura aqui do meu material, porque eu preciso garantir que ele aqueça como um todo, e não só nas extremidades. Senão eu acabo tendo um tipo de microestrutura nas superfícies, né? E um outro tipo de microestrutura no núcleo. Então eu preciso sempre que ele, né, se aqueça como um todo. Tem alguns exemplos aqui de placas, blocos de tarugos, né, que podem ser laminados em chapas, em perfis, em trilhos, podem ser feitos barras, tá? Tubos com costura, sem costura, perfilados, folhas. Processamento termomecânico que acontece, então, nos meus processos de laminação, né? Na indústria de fabricação de aço, as dimensões externas de muitos produtos comerciais são resultados da conformação a quente, como na laminação, enquanto que as propriedades mecânicas são obtidas pela adição de elementos de liga e por tratamento térmico após a laminação a quente. Lembrando que quando eu faço a laminação a frio, eu penso, né, tratamento térmico posterior. A tendência atual para produtos que necessitam propriedades específicas, tá, é a união da laminação com processos de tratamentos térmicos, chamado de processamento termomecânico. Foi desenvolvida para melhorar as propriedades mecânicas dos materiais já na laminação, através do controle de processo de deformação a quente. Laminação controlada, né, resfriamento acelerado, então, o que promove uma têmpera, são exemplos típicos de processamentos termomecânicos. Dessa forma, minimiza-se ou até elimina-se o tratamento térmico, né? Então, eu faço uma laminação a quente e promovo o resfriamento no próprio processo, né? Então, eu estou promovendo a têmpera. Tal processo geralmente ocasiona uma mudança no projeto de composição química do meu aço. O tratamento térmico sempre vai mudar. O pessoal sempre vai mudar, então, a microestrutura, né, de um elemento após o tratamento térmico. Mas pode ser possíveis reduções, né, na quantidade total de elementos de liga. Melhoram a soldabilidade, aumentam a tenacidade e algumas vezes produzem novas e benéficas características do aço. Aspectos de controle do processo. Deixa eu fechar aqui só. Opa!
entram aspectos do controle do processo que são muito importantes, tá? E a gente vai aprender a calcular alguns. São eles: vazão do material, temperatura, dimensões, né, dos passes, quantas vezes eu preciso passar os meus laminadores para ter uma espessura específica, tá? Vou passar uma vez. Se eu passar uma vez, né, eu vou ter que fazer grandes esforços. Será que o meu equipamento consegue controlar, né, tem a capacidade de fornecer aquele esforço? Então, a gente calcula alguns aspectos como vazão, a temperatura, né, que eu preciso chegar para conseguir fazer uma laminação a quente, dimensões dos passes, né? Dependendo do material, um passe muito grande, aquela redução muito grande, eu posso gerar um encruamento, né? Quando eu estou falando de laminação a frio, posso gerar um encruamento significativo da minha peça. E, consequentemente, eu vou fragilizar ela, tá? Então, a gente vai ver alguns dados. Tá? Então, a gente vai ver alguns dados de cálculo. Tá? Essa parte de cálculo, a gente vai ver amanhã. Tem um vídeo, eu não consegui baixar, meu drive estava dando problema hoje, tá? Não sei por quê. Qual era a ideia da minha aula hoje? Trazer esses aspectos, tá? Os primeiros aspectos de laminação para vocês e mostrar todos os vídeos que eu tenho. Eu tenho uns quantos vídeos de laminação, tá? A gente já viu os tipos de laminadores, são 4 tipos, são relativamente simples, tá? E eu tenho uma série de vídeos para mostrar para vocês, que é esses laminadores, né, fazendo algumas peças. E aí a gente conversa sobre alguns aspectos, tá? Só que eu não consegui baixar eles de jeito nenhum. E aí amanhã eu vou resolver isso. Então, amanhã no início da aula eu vou mostrar os vídeos para vocês, que eu acho legal, tá? E depois a gente entra nessa parte de cálculo. E aí a gente encerra a disciplina a parte de laminação, tá? Pessoal, por hoje a aula vai ser curtinha. Sei que vocês devem estar adorando, a maioria vai querer ver o jogo, né? Então, amanhã, não se esqueçam de trazer para a aula a calculadora, só que a gente vai utilizar. Combinado? Sim, sim. Combinado. Então tá, pessoal. Vou liberar vocês mais cedinho hoje. Amanhã a gente dá uma olhada nesses vídeos e depois a gente entra na parte legal dos cálculos. Boa noite, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, com certeza. Até Boa amanhã. noite, boa noite. Boa noite.